alunos, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula sobre indicadores ácido-base e pH. Então, nós vamos aprender o que é o pH e o que são e quais são os indicadores ácido-base. Vamos lá? Para iniciar a nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos entender o que é o pH. A sigla pH, ela corresponde a potencial hidrogeniônico de uma solução. Ou seja, o que é o pH? O pH, ele é a concentração de íons hidrogênio, H+, de uma solução. Lembrando, que os íons hidrogênios, eles são provenientes dos ácidos, Quando nós dissolvemos os ácidos em água, nós temos a formação do íon H+. E esse parâmetro, que é o pH, ele serve para medir a acidez, a neutralidade ou a alcalinidade de uma determinada solução. Então, aqui eu coloquei uma escalinha básica de pH para vocês entenderem. Então, quando uma solução ela tem um pH menor do que 7, ela é ácida. Quando uma solução tem um pH igual a 7, ela é neutra. E quando uma solução tem um pH maior do que 7, ela é básica. E aqui tem uma escalinha de pH, para a gente ver qual é o pH de alguns elementos que estão presentes aí no nosso dia a dia, Então, nós temos aqui, por exemplo, que o ácido estomacal, o HCl, que é o ácido que nós temos lá no suco gástrico, que auxilia no processo de digestão dos alimentos, ele tem um pH em torno de 1, então ele é ácido. O limão tem um pH em torno de 2, então ele é ácido. O vinagre também é ácido, o tomate, o café, o leite. Já a água, ela tem um pH em torno de 6,9, 7, 7,1, então nós falamos que a água é neutra. Já o sangue, o bicarbonato de sódio, o antiácido estomacal, a solução de amônia, o sabão, o alvejante e o desentupidor líquido são substâncias que têm pH maior do que 7, Então, nós dizemos que são substâncias básicas, substâncias alcalinas. Como que nós podemos medir o pH, pessoal? Uma das formas que nós temos de medir o pH é utilizando aparelhos que medem o pH com precisão, que são os pHmetros ou pHômetros, que nós utilizamos muito em laboratório. Esse pHmetro ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser de bancada, onde você coloca aqui a solução e você insere aqui o eletrodo e aqui no visor do aparelho vai aparecer o valor do pH. E nós também temos os pHmetros que nós chamamos de pHmetros portáteis, Que são pHmetros que nós utilizamos geralmente quando nós vamos fazer análise de campo. Então, por exemplo, você vai fazer uma coleta de uma água no rio, você não vai levar um pHmetro de bancada, você vai levar um pHmetro portátil. E o funcionamento do pHmetro portátil é bem semelhante aqui ao de bancada. Você insere aqui o equipamento que tem um eletrodo que está aqui dentro na solução, e ele vai te dar o valor do pH daquela solução. Aqui, por exemplo, aqui nessa imagem, ele está medindo o pH dessa solução e está dando aqui que o valor do pH é de 3,3. Então, como o pH é menor do que 7, ou seja, igual a 3,3, eu posso dizer que essa solução aqui ela é uma solução ácida. E nós temos os indicadores ácido-base, Como o próprio nome diz, os indicadores, eles não vão me falar o valor exato do pH de uma solução. Eles vão me indicar se aquela solução é ácida ou básica. Então, os indicadores ácido-base são substâncias que eles indicam se uma solução é ácida ou básica por meio da coloração. Então, no meio ácido, aquele indicador tem uma cor. E no meio básico, aquele indicador tem outra cor. Os indicadores ácido-base, eles podem ser comerciais ou naturais. Iniciando sobre os indicadores ácidos-bases comerciais, eu vou apresentar aqui para vocês alguns que são os mais utilizados em laboratório, Então, iniciando pelo papel de tornasol, como o próprio nome diz, o papel de tornasol é um papel, que ele está impregnado com o tornasol. O tornasol, pessoal, ele é um corante que é extraído de uma espécie de líquens, E nós podemos ter dois tipos de papel tornasol. O papel de tornasol azul e o papel de tornasol vermelho. O papel de tornasol azul, quando ele entra em contato com um meio ácido, como por exemplo está representado aqui nessa imagem, o limão ele é ácido, ele muda sua coloração de azul para vermelho. Já o papel tornasol vermelho, quando ele entra em contato com soluções básicas, que nem está aqui nessa imagem, o sabão que nós utilizamos na nossa casa, ele é básico,
Então, quando o papel de tronazol vermelho ele entra em contato com esse meio básico, ele muda a sua coloração para azul. Outro indicador ácido base comercial muito utilizado, gente, em laboratório é a fenolftaleína. A fenolftaleína, ela é um sólido branco, né? Geralmente nós dissolvemos essa fenolftaleína em etanol e nós a utilizamos como indicador ácido base em análises químicas, né? E a fenolftaleína, ela adquire diferente coloração quando ela está no meio ácido e quando ela está no meio básico. Então, quando ela tem a coloração incolor, isso indica que eu tenho um meio básico, meio ácido, ou seja, uma solução ácida. Já quando ela adquire a coloração rosa, isso quer dizer que eu estou numa solução básica. Então, se eu peguei uma solução e eu quero saber se ela é ácida ou básica, e pinguei fenolftaleína, se ela ficou incolor, ela é ácida. Se ela ficou rósea, ela é básica. E aqui o azul de bromotimol, que também é um indicador muito utilizado em laboratório. O azul de bromotimol, ele é um sólido de coloração violeta e ele também costuma ser dissolvido em etanol para ser utilizado como indicador. E quais são as cores que esse indicador ele adquire? Se ele está no meio ácido, ele tem a coloração amarela. Se ele está no meio neutro, ele tem a coloração verde. E se ele está no meio básico, ele tem essa coloração azul, né, puxando aí para o roxo. E aqui, pessoal, eu coloquei uma tabela só para vocês terem uma noção de quais são os indicadores ácidos bases comerciais que nós temos, né? E aqui eu coloquei a coloração que eles adquirem durante um processo de análise química. E agora nós vamos falar sobre os indicadores ácido-base naturais. Sim, nós temos elementos naturais, flores, vegetais, que atuam como indicadores ácido-base. Então, primeiro vamos falar das flores, né? Muitas flores, elas apresentam substâncias nas suas pétalas que agem como ácido base. Como, por exemplo, gente, a hortênsia. Vocês já devem ter visto que nós temos uma variedade de cores de hortênsias. Nós temos hortênsia azul, hortênsia, né, meio roxinha, hortênsia rosinha e até uma hortênsia rosa, né, bem escura, até puxando por vermelho. O que faz com que as hortênsias tenham essas diferentes cores em suas pétalas, pessoal, é porque nas pétalas nós temos substâncias que atuam como ácido, indicadores ácido-base, e de acordo com a acidez ou a basicidade do solo, né, de acordo com o que é feita a adubação daquela planta, ela vai adquirindo essa coloração diferente. Então, por exemplo, as hortênsias de pétalas azuis, elas são encontradas, né, em solos que têm pH em torno de 5, que são solos ácidos, né? Já as hortênsias, né, tem essas pétalas rosas, né, rosa mais forte, são hortênsias que foram cultivadas em solos que têm o pH, né, maior do que 7 e são solos, né, mais alcalinos. Então, por isso, essa diferença da cor das pétalas, elas indicam, né, o ambiente que aquela planta foi cultivada. E por isso que elas agem como indicador ácido-base. O chá preto também é um indicador ácido-base, pessoal. Então, aqui eu coloquei numa imagem onde eu tenho uma xícara, onde eu tenho chá preto puro. E aqui eu tenho uma xícara quando eu pingo o limão no chá preto. Se quando eu pingo o limão, que é uma substância ácida, no chá preto, ele muda de cor, tá vendo? Aqui ele ficou mais escuro. Então, eu posso dizer que o chá preto, ele também atua como indicador ácido-base. Porque quando eu coloco uma substância ácida como o limão, ele tem essa mudança na coloração. E por fim, gente, outro indicador ácido-base, né, natural muito utilizado, né, muito citado, é o repolho roxo. O repolho roxo, assim como a beterraba, as uvas, as jabuticabas, né, que são essas vegetais e essas frutas que têm essa coloração mais violeta, mais vermelho escuro, eles apresentam alguns pigmentos que são as antocianinas, né? As antocianinas são os pigmentos que são responsáveis por essa coloração, por exemplo, do repolho roxo. E quando nós fazemos um extrato do repolho roxo, nós podemos utilizar esse extrato como indicador ácido-base. Então, quando você põe esse extrato do repolho roxo com um meio mais ácido, ele vai adquirir uma coloração mais vermelha. No meio ácido, essa coloração roxa. No meio neutro, ele vai ter essa coloração violeta, que é a própria cor, né, do repolho roxo. E se eu coloco esse extrato de repolho roxo em contato com soluções mais básicas, ele pode ter uma coloração verde ou amarela. Então, aqui eu coloquei uma escalinha, né, de pH, o indicador de pH do repolho roxo. Então, nós temos que quando eu tenho
o extrato de repolho roxo em contato, né, com soluções ou com meios mais ácidos, ele tem essa coloração, esse vermelho, esse rosinha e esse roxinho. Já quando o extrato de repolho roxo ele entra em contato com soluções ou meios mais básicos, ele tem essa corzinha mais azul, mais verde e amarela. E o que faz, gente, com que ele tenha essa mudança, né, de coloração? Lembra que eu falei? O repolho roxo ele tem um pigmento que é a antocianina, e esse pigmento, de acordo com o meio em que ele está, se é um meio que tem mais ácidos, né, ou seja, que tem mais H+, ou é um meio que tem mais bases, ou seja, que tem mais OH-, ele tem um comportamento diferente. Então, vocês estão vendo, quando eu tenho aqui no pH menor do que 3, a cianina, ela tá aqui na forma de um cátion, tá vendo? Que você tem essa carga aqui positiva. Quando ela está no meio, né, no pH em torno de 8,5, ela já tem essa estrutura. E quando nós temos um pH maior do que 11, ela já tem outra estrutura. Então, é essa mudança de estrutura, né, da antocianinas, de acordo, né, com a presença de H+, ou H-, que faz com que a solução de repolho roxo ela mude de cor de acordo com o meio que ela está, se é um meio ácido ou um meio básico. Então, pessoal, o que vocês têm que saber dessa aula? Vocês têm que saber o que é o pH, né? Vocês têm que saber que quando uma solução tem um pH menor do que 7, ela é uma solução ácida. Quando ela tem um pH igual ou próximo a 7, ela é uma solução neutra. E quando ela tem um pH maior do que 7, ela é uma solução básica. E eu apresentei para vocês quais são os tipos de indicadores que nós temos, né? Esses indicadores ácido-base podem ser comerciais ou naturais. Então, aqui tem alguns exercícios que nós vamos fazer agora na nossa aula, para a gente praticar e fixar o que nós conhecemos, tá? E muito obrigada pela participação e até a nossa próxima aula.